Salve, pessoal do Colégio Brasília! Vamos lá para mais uma aula? Bom, pessoal do terceiro ano, hoje a gente vai falar sobre as leis ponderais, aula 19, caderno 3, tá bom? Bom, para começar esse assunto aqui, eu gostaria de apresentá-lo através do exercício 4. Eu não vou seguir a ordem proposta pelo caderno de vocês, tá bom? Tá? Vou fazer uma outra sequência. Eu achei mais produtivo dessa maneira. Então é o seguinte, ó, exercício 4, página 805, para apresentar o assunto. Então ele fala aqui que o carvão, tá? Você sabe que o símbolo é C, ao reagir com oxigênio, tá aqui o oxigênio, tá? Presente no ar, vai produzir quem? O gás carbônico, tá? Aí o que acontece? Ele fala que essa reação, ela foi feita 3 vezes. Em cada vez foram propostos valores diferentes, tá? Ó, valores de massa que constam dessa tabelinha aqui. Daí o que ele pede? No item A, determine os valores de X, A, B e Y. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, carvão é o C, mais o O2, que é o oxigênio, que gera quem? Que gera o CO2, tá? Daí, na reação 1, nós temos 12 gramas desse reagente, mais 32 gramas desse outro aqui, que é o oxigênio. Vai dar quanto aqui de gás carbônico? É fácil, ó. 12 mais 32 tem que dar a massa final aqui, que é do produto. Então, esse valor aqui vai dar quanto? 44. Então, vocês acabaram de ser apresentados a lei da conservação das massas. Quem que deduziu isso aí? Foi um francês muito famoso chamado Lavoisier, tá? É a chamada Lei de Lavoisier, ok? Bom, vamos resolver aqui na reação 2 e descobrir qual o valor do A. Aqui ele fala que carvão, que é a quantidade A, mais 16 gramas de oxigênio, vai fabricar quanto? 22 gramas de gás carbônico. Então, A mais 16, que dá 22. Está aqui, igualzinho anterior. Daí, logicamente, vai dar quanto? Valor baixinho aqui, 6 gramas. Novamente, quem? Lei da conservação das massas, Lavoisier. Ok? Bom, para a gente descobrir aqui os valores de B e Y, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês perceberam que, por exemplo, da primeira reação para a segunda reação, a quantidade foi dividida por 2? Então, aqui, ó, de 12 para A, eu também teria que dividir por quanto? Por 2. Portanto, dando quanto? Dando 6 gramas. Ok? Então, a gente fez uma proporção aqui, dividindo por 2 e aqui dividindo por 2. E, logicamente, aqui, ó, de 22 aqui para cima, eu teria que multiplicar por 2. Por isso que dá o 44. Então, a gente pode fazer uma proporção aqui também, né? Para facilitar. Como seria essa proporção? Ó, A dividido por 60, aqui, ó. A por 60, ou seja, a reação 2 pela reação 3, que dá igual ao quê? 16 por B. Joia? Daí você vai multiplicar aqui, substituir, melhor dizendo, né? O A vale 6, então vai ficar 6 vezes B, que é igual a 60 vezes 16. Joia? Daí quanto que deu a massa aqui do B? Deu 160. Mas daria para ter descoberto isso de que maneira? Ó, aqui está muito óbvio. De 12 não foi para 60? Então, da reação 1 para a reação 3 aqui no carvão, foi multiplicado por 5. Isso significa que eu também teria que multiplicar por 5, ó, daqui do oxigênio para o oxigênio aqui da reação 3. Então, 32 vezes 5, 160. Beleza? Esta daí das proporções é a chamada de quê? Lei das proporções definidas, ou Lei de Proust, outro francês que viveu aqui nessa época. Inclusive, Proust era amigo de Lavoisier, tá? Daí, o que a gente tem aqui? Se você quisesse, tá? Você poderia calcular esse y aqui também por essa história de proporções. Como que você faria? Ó, eu faria 16 vezes y, que é igual a quem? B vezes 22, ok? 16 vezes y, que é igual a 22 vezes b. Calculando aqui o y, 220 gramas, tá? Lembrando que o b vale quanto? 160 gramas que nós calculamos aqui. Aqui, ó, eu fiz uma proporção.
Então é lei de Proust. Mas se você quiser, você também pode calcular o y através de Lavoisier. Por quê? 60 mais b, que vai dar quanto? Y. Ó, 60 mais b, dando y, portanto, y, 220 gramas. Aqui, lei da conservação das massas ou Lavoisier. Ok? Então, ele pede na letra B que lei foi utilizada para determinar x e a. Tanto x e a foi somente quem aqui, ó? Lavoisier, tá? Agora, para determinar B e Y, B nós utilizamos exclusivamente quem? Lei de Proust, tá? Lei de Proust aqui. E Y, a gente pode usar as duas. Se você tem o valor do B, você pode calcular o Y por Lavoisier. Agora, se você multiplicar em cruz ali, você vai ter quem? Somente pela lei de Proust. Joia? Fácil, fácil, hein? Vamos para o próximo exercício? Vamos lá. Ó, próximo exercício, agora eu peguei o número 1. É o primeiro exercício apresentado aí na aula da apostila, tá? Então é o seguinte, pessoal. Ele fala que tem uma balança, tá? E nessa balança, eles colocaram reagentes. Quais foram os reagentes colocados aqui? Vamos lá, ó. Querendo verificar a lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada abaixo. Qual a experiência? Ele pegou um frasquinho, um Erlenmeyer com ácido nítrico, opa, é um ácido, e outro frasco com qual substância? Carbonato de potássio. Daí, o que ele indicou aqui para a gente? Dessa situação 1 aqui para a situação 2, que é a final, ele pegou um frasco e derramou no outro, tá? Então, ele pegou o frasco 1, né, com líquido, a solução ali, de ácido, e derramou aqui, nesse frasquinho aqui, que tinha quem? Que tinha um carbonato. Daí, beleza, deixou os dois aqui. No início, eles valiam quanto? 1000 gramas. No final, a massa diminuiu. A massa diminuiu. Não era para a massa ter ficado a mesma? Então, ele está perguntando, terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a inicial. Assinale a alternativa que explique o ocorrido. Então, para conseguir entender isso aqui, a gente tem que fazer a reação química. Ó, é o seguinte, uma regrinha. Qualquer carbonato, ou seja, essa parte aqui, ó, CO3, ou qualquer bicarbonato, HCO3-, quando a gente colocar para reagir com ácido, sempre vai formar o quê? Vai formar um sal e também ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um ácido fraco porque ele é instável. Ele é instável porque ele não permanece dessa maneira, ele vira o quê? Ele vira água e forma também gás carbônico. Se forma gás carbônico, o que acontece com o gás carbônico? Ele vai embora. Ele vai embora por quê? Porque o frasco está aberto. Então, o que acontece? Ó, o gás carbônico foi escapando daqui e foi indo para onde? Para a atmosfera. Ok? A água não. A água permaneceu aqui junto com o sal fabricado. Essa diferença de massa que deu de 1000 gramas para 995 gramas aqui, ou seja, 5 gramas, foi quem? Foi o gás carbônico que escapou. Então, qual a alternativa que justifica isso aqui? Para que se verifique de verdade a lei de Lavoisier, ou seja, lei da conservação das massas, você tem que ter um sistema lacrado, um sistema fechado, um sistema que não possa escapar, né, nenhuma matéria dele. Nesse caso aqui, escapou o gás carbônico, que diminui a massa final. Ok? Então, ficamos com a letra D. D de dado. Tá bom? Daí, questão 3. Agora vamos para 3, tá? Ó, seguinte, ele fala, em um experimento, soluções aquosas de nitrato de prata e de cloreto de sódio reagem entre si e formam o quê? Cloreto de prata e também nitrato de sódio. Então, os reagentes são nitrato de prata mais cloreto de sódio, que dão, né? Cloreto de prata mais nitrato de sódio. Ele está perguntando qual que é o valor do X. Aí é moleza, né? Ó, esses dois aqui não são os dois reagentes? Então, a lei de Lavoisier é o seguinte, a massa dos reagentes é igual ao quê?
A massa dos produtos. Então, 1,699 mais 0,585 é igual ao quê? X mais 0,850. Quanto que dá o valor X aqui, que é a massa do cloreto de prata? Vai dar 1,434, letra B. Muito fácil. Muito bem, agora vamos para o exercício 2, tá? Exercício 2, pessoal. No exercício 2, a gente tem uma balança improvisada. Olha que legal, hein? Eles fizeram uma balança com um cabide. Pode ser aqueles cabides de plástico, né? Daí ele mostrou que apresentou para a gente. Ele falou assim, ó, que tinha um recipiente A com uma amostra aqui dentro. E aqui, do outro lado, no outro lado do cabide, nesse prato aqui, um recipiente B com outra amostra. Daí ele falou, nos recipientes A e B, tá? Foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido, que poderia ser palha de aço ou carvão, ok? Daí ele fala que foi ateado fogo à amostra do recipiente B. Então, ó, eles colocaram fogo nesse recipiente B, tá? Após cessar da queima, o arranjo tomou outra disposição. Então, aquilo que estava certinho aqui, ó, alinhado, se está alinhado, a massa aqui dentro do recipiente A é igual à massa do recipiente B. Aqui o que aconteceu? Eles estão diferentes. A massa dentro do recipiente B é maior que a massa do recipiente A. Por isso que o B desce e o A sobe. Ok? Daí ele fala, considerando o resultado do experimento, decida se o sólido colocado em A e em B era ferro ou carvão. Vocês entenderam? Então, ó, num dos recipientes aqui, A ou B, eles colocaram o quê? Ferro. E no outro, eles colocaram carvão e atearam fogo. Para saber, para conseguir identificar quem estava aqui dentro do A e do B, o que a gente tem que recorrer? A gente tem que recorrer à reação química. Vamos lá. Ó, ferro, quando a gente pega e coloca fogo ao ferro, ou seja, ele é oxidado pelo gás oxigênio aqui, forma essa substância aqui. Essa substância é sólida. Se eu pego uma certa massa de ferro no início e acabo anexando a ela oxigênio, ou seja, o oxigênio anexou aqui, ó, o que acontece com a massa desse material que era só de ferro? Ela aumenta ou ela diminui? Ela aumenta. Se ela aumenta, ela vai... Se ela for colocada aqui na balança, ela vai para onde? Para baixo ou para cima? Para baixo, ok? Tá? Vai para baixo, na balança. Não estou dizendo que a massa diminuiu. A massa aumentou. Então, a substância dentro do recipiente aqui vai para baixo, tá? Já o carbono, tá? Se eu pegar um pedaço de carbono e queimar esse carbono com o oxigênio aqui, vai virar o quê? Gás carbônico. Se vira gás carbônico, ó, gasoso. Se fica gasoso, ele fica mais leve. Por quê? Porque o gás carbônico ele vai subir, tá? Se ele sobe, a massa desse material aqui, ó, diminui. A massa desse aqui diminui e a massa desse aqui aumenta. Então, o que acontece? Como esse daqui teve a massa aumentada e esse aqui teve a massa diminuída, por quê? Ué, porque esse daqui desceu e esse subiu. Então, o que acontece? Esse B aqui tinha qual substância aqui dentro? Aqui dentro, ó, a gente tinha uma amostra de quê? De ferro, tá? Porque a massa aumentou. E aqui dentro a gente tinha uma amostra de carvão, ou seja, carbono, porque a massa diminuiu. Beleza? Tá? Tá aqui a respostinha. Muito bem. Quinta questão, tá? Quinta questão. Ó, até antes da elaboração da lei da conservação da massa, acreditava-se que as substâncias reagiam sem nenhum tipo de relação, ou seja, era feito tudo de qualquer jeito. As quantidades que reagiam não dependiam de nenhum tipo de proporção. Eles achavam que ia misturando e ia dando o que desce, né? Tá. Após a formalização matemática desta lei pelo Lavoisier, outras proporções entre substâncias e reagentes começaram a aparecer.
Dentre estas, pode-se citar a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust. Ou seja, se eu duplico a massa de um reagente, o que eu tenho que fazer com outro reagente que vai reagir com esse primeiro? Eu tenho que duplicar também. Joia? Ao conjunto de leis que retratam o comportamento da matéria, dá-se o nome de quê? Leis ponderais. Com relação às leis ponderais, pode-se afirmar que a alternativa que mostra uma reação química que não, ele está pedindo que não está de acordo com a lei de Proust. Ou seja, a lei de Proust é das proporções. Qual que é? A resposta é letra B. Por que letra B? Vamos lá. Ó, primeira reação é aquela que de fato ocorreu. Ó, dá uma olhadinha. 2 com mais 16 de oxigênio, 2 de hidrogênio com mais 16 de oxigênio, vai dar quanto de fato de água? 18, tá? Daí o que acontece? Ó, de 2 ele não pulou aqui para 4, então a proporção aqui proposta, né? Seria de quanto? Multiplicar por 2. Daí olha o que ele fez aqui, ó. 16 ele mandou para quanto? Para 8, então ele dividiu por 2. Não pode, né, gente? Se ele duplicou aqui, ele teria que duplicar aqui. Ou se ele dividiu aqui, ele teria que dividir aqui para achar um valor proporcional aqui. Vocês entenderam por que a B? B seria a proporção que está fora, né, da lei de Proust. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos ver mais um exercício? Ó, eu escolhi aqui um exercício da tarefa, tá? Se eu não me engano, é do desafio. Esse aqui é do desafio, tá? Vamos resolver, que é um exercício bacana. Então, é lá do capítulo 6, tá? Eu indiquei a página aqui, ó. Página 821. Procurem depois lá no plural, tá? Então, é lá do Ceará. Com base nas leis de Lavoisier e Proust, determine os valores de A, B, C, D e E, que estão aqui numa tabela. Joia? Daí ele falou que foram feitos 3 experimentos, ok? Qual é a reação? Ó, tá balanceada bonitinha. Então a reação é nitrogênio mais 3 hidrogênios, que vai formar o quê? 2 amônias. Uma reação bem clássica, né? Então o que acontece? Ó, vamos lá. Para você descobrir o valor de A, sem dúvida alguma, ó, eu faria como? Ó, nitrogênio 28 gramas mais a massa de hidrogênio, que vai dar a massa de amônia. Detalhe, nesse exercício aqui, ó, quem sabe aqui, ó, nesse E aqui, eu tenho um excesso. O que é excesso? Excesso é quando nem todo reagente reage por completo, ele sobra no final da reação. Então ele acaba sobrando e fica misturado aqui o produto fabricado, tá bom? Então o que acontece, ó? No primeiro experimento não tem excesso, então não tem que me preocupar com isso. Então moleza, hein? 28 mais A vai dar quanto? 34. Olha aqui, ó. 28 mais A, 34. Não tem excesso. Então, quanto que dá a massa aqui? 6 gramas. Que lei que eu utilizei aqui? Lavoisier. Fácil, hein? Então, a gente ficaria entre as letras B, D e E. Mas vamos finalizar. Ó, vamos lá. Para eu descobrir o valor do B, eu poderia multiplicar em cruz aqui, tá? Porque não tem excesso, então eu não preciso me preocupar com os reagentes. Não tem excesso, então eu posso usar na boa. Então eu vou fazer assim, ó. B vezes A, correto? Lembrando que o valor é 6, é igual ao quê? 28 vezes 12. Eu não me preocupei com esse vírgula zero aqui, só para atrapalhar, né? Então, quanto que vai dar o valor do B? 56 gramas. Vou até escrever aqui, ó. 56 gramas, tá? Então, que lei que foi essa? Proust, eu fiz uma proporção. Multiplicou em cruz, é proporção, tá? Daí, o C, se você quiser, você pode também fazer dessa maneira, tá? Então, você faria 12 vezes 34 é igual a C vezes A. Lembrando que o A é 6, tá? Olha aqui, vai dar quanto? 68 gramas. Então, aqui, ó, 68 gramas. Isso utilizando a lei de Proust. Se você quiser, pode fazer pela Lavoisier. Ou seja, 56 mais 12 vai te dar os 68 aqui, ó. Tá aqui, ó. Lei de Lavoisier. Joia?
Daí, olha o que a gente vai fazer. Agora eu vou analisar do experimento 2 para o experimento 3. O que está acontecendo? Vocês perceberam que do 2 para o 3, a massa do reagente hidrogênio é a mesma? Se aqui é 12 e aqui é 12, tá? O que acontece? Ele manteve a proporção. Então, se aqui é 56 e aqui ele colocou 57, opa! Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 1 grama de nitrogênio em excesso, tá? Então, aqui eu não posso usar o 57, está errado, tá? Então, ou seja, você teria que fazer assim, ó, no lugar aqui do 57, você teria que colocar qual o valor de verdade? 56 gramas. Então, 56 com mais 12 vai te dar quanto aqui? Lógico, eu tenho que dar o mesmo valor aqui, manteve-se a proporção 68 gramas. E quanto que é o excesso aqui? 1 grama de nitrogênio, olha aqui, ó. 1 grama de nitrogênio em excesso, tá? Então, eu propus aqui dessa maneira. Se você quiser, pode fazer assim também, ó. 57 mais 12, que é igual a 68 mais E, que é o excesso. Então, ó, você já sabe que D aqui é 68, porque aqui se é 12 e aqui é 12, aqui é 68, aqui tem que ser 68, né? Ok? Então, quanto que é a massa do excesso aqui? 1 grama, isso pela lei de Lavoisier. Então, a gente fica com qual alternativa? Alternativa letra B. Tá bom? Fácil essa aula. Essa aula aqui é a aula anterior, a gente começar aquela parte de cálculos estequiométricos, onde a gente vai usar proporções. Basicamente, a lei de Proust, tá? Só proporções. Um abraço, pessoal. A gente se vê em breve.